Fala galera, que bom te ter aqui, tá? A videoaula de hoje, ele é um recorte da Era Vargas, um importante tema que é sempre presente em várias provas de vestibulares, concursos militares, enfim, né? Inclusive no Enem. Cara, eu separei essa videoaula que é um corte, tá? Da Era Vargas do governo provisório. Pronto, lembrando que a Era Vargas, ela dura 15 anos, ela inicia em 35 e termina inicia em 1930 e termina em 1945. O que tu tem que entender? É uma linha do tempo do período Vargas. Governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 34 a 37 e governo não, um Estado Novo, a ditadura total de Getúlio Vargas, que é de 37 a 45. Inclusive, a Constituição de 1937 volta para o Brasil a pena de morte, né? A Constituição polaca, fechou? Outro recado que eu tenho para vocês é o seguinte: o professor ele está iniciando uma turma, tá? Um curso preparatório da disciplina de História. E eu vou deixar o link aqui no grupo do WhatsApp. Entra no grupo ali tu vai ficar sabendo das os principais vídeos, as principais dicas e claro também tu vai ganhar um desconto, um cupom de desconto para entrar na turma do professor, tá? Então é o seguinte, galera, antes disso também te inscreve aqui no canal e enfim, galera, olha só, presta atenção. Era Vargas, governo provisório. O que eu tenho que saber do governo provisório? Fechou? Cuidado que o governo Vargas inicia antes de 1930. Às vezes não, a gente estuda 15 anos de Vargas, né? De Vargas e cai o antecedentes, o que levou a posse de Getúlio Vargas no poder. Fechou? Então, é o seguinte, galera, vamos lá então. Antes de falar isso aqui, o que eu quero que vocês entendam, tá? Deixa eu chegar mais pra cá que eu não quero pegar nada aqui. Tá, beleza. Galera, antes a gente tem que entender uma coisa. Ele entra no poder em 1930. Mas o que aconteceu antes? Galera, o Vargas, ele já vem na política aqui no Rio Grande do Sul, professor é gaúcho, há muito tempo. Ele é filho político, não filho de sangue, né? Ele foi criado por Borges de Medeiros e Júlio de Castilho na Revolução Federalista aqui. E aí, galera, o Brasil tá vivendo uma grande crise, cara, uma grande crise, que é a política do café com leite, tá? O Washington Luiz é o último presidente. E aí, lembra que a política do café com leite, a política oligárquica, ela tem um revezamento no poder. Uma hora é um presidente de São Paulo, outra hora é um presidente de Minas Gerais. Só que o que tu tem que entender é que o Washington Luiz, ele é paulista, ele teria que enviar um mineiro. E aí ele fala, não, mineiro agora não, eu vou indicar outro aqui. Então, galera, o que vai acontecer? É o seguinte, Minas Gerais vai romper com essa aliança da política do café com leite, né? Porque ele não, os políticos de Minas Gerais não ficaram satisfeitos. E aí vai formar uma aliança nacional liberal, que é todo mundo contra essa república corrupta da república oligárquica, da república dos coronéis, enfim, que é a república do café com leite, que vai ser a Aliança Nacional Liberal, que é a união desses três estados aqui, Minas Gerais, tá? Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai disputar as eleições com Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice. O que vai acontecer? As eleições eram frauduladas, né, galera? O voto era aberto, era de boca. Então não tinha como tu mentir. Falar, eu vou votar em ti sim. Chegar lá na hora o voto secreto, né? Aí tu vota em outra pessoa, em outro candidato. Não, as eleições era boca a boca, o voto de cabresco, tá? Dependia muito do coronel para que isso desse certo por muito tempo, até 1930. E as eleições, Getúlio Vargas perdeu as eleições, né? Porque as eleições eram compradas, óbvio. Só que mesmo assim ele assume. Por quê? Porque João Pessoa vai ser morto. João Pessoa, que representava a Paraíba, junto com Getúlio Vargas, que representava o Rio Grande do Sul. João Pessoa vice, Getúlio Vargas presidente. Perderam as eleições, só que João Pessoa vai ser morto, cara. João Pessoa era da Paraíba, por isso que a bandeira da Paraíba, ela tá escrito nego. Nego, porque em homenagem a João Pessoa, inclusive a capital da Paraíba, João Pessoa, viu?
entende? Por causa dessa situação aqui. Ele foi morto, cara. Isso é um outro vídeo que a gente pode falar. Ele foi assassinado numa padaria e tal, enfim. E aí, galera, o que vai acontecer? Getúlio Vargas vai aproveitar dessa situação, vai na Paraíba, em Pernambuco, por ali, pega o caixão, desfila com o corpo por todo o Brasil, mostrando essa corrupção que tinha e tal, e papapá, bibi. Aí o que vai acontecer? Vai sair do Rio Grande do Sul, vai se unir, cara, um monte de grupo, tá? Prestes, ele vai abandonar, ele tá na Argentina, depois vai pra Rússia e vai voltar junto com a Olga, tá? Pra fazer a intentona comunista, fechou? O que vai acontecer? Vai unir os tenentes, lembra do movimento tenentista? Os tenentes, a Aliança Nacional Liberal e São Paulo, uma parte de São Paulo, contra essa república. E aí, cara, vão fazer toda a população. Os tenentes, eles sempre quiseram mudar essa política oligárquica. Só que o problema é o seguinte, galera. O que tu tem que entender? É que eles não encontravam uma pessoa ideal para representar essa galera. Né, para se livrar dos coronéis, dessa política do café com leite que era horrível. E aí eles vão encontrar em Getúlio Vargas, na imagem de Getúlio Vargas, a pessoa ideal para representar o povo brasileiro no poder. E aí vai acontecer o quê? O movimento de 30, que é tudo isso que o professor falou, ou Revolução de 1930. Vargas sai do Rio Grande do Sul, vai até São Paulo, os paulistas apoiam ele. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Os paulistas apoiam eles, os paulistas vão fazer a Revolução Federalista, a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Por quê, professor? Já vou te explicar. Porque Vargas tá no trem em São Paulo, ele é aclamado pelos paulistas e vai em direção ao Rio de Janeiro. Washington Luiz é retirado do poder, ele assume como um governo provisório. Aí, cara, qual vai ser a situação de Getúlio Vargas para permanecer tanto tempo? Já era para ele ter caído aqui, tá? Galera, qual era o caráter? Caráter centralizador. Suspensão da Constituição de 1981, fechamento do Congresso e o Código de Interventores de 1931. O que é isso? Os tenentes no poder. Ele vai colocar todos os tenentes que ajudaram ele em cargos, como se fosse governador de cada estado, ou seja, os olhos de Getúlio Vargas, centralizando o poder cada vez mais. Ah, se esse tenente não agiu conforme a minha ideologia, eu tiro ele, coloco outro. Só que em São Paulo, os paulistas queriam um interventor, né, paulista. E Getúlio Vargas coloca quem? Coloca um pernambucano. Isso tem uma aula separada também, tá? Se tu adquirir, né, se tu entrar na turma lá, tu vai ficar surpreso com essas histórias aí, tu vai conseguir ter uma base muito melhor para conseguir elaborar as questões. Cara, vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 1932, mas calma. Vai fazer a lei de sindicalização, controle sindical, que é o controle sindical corporativismo. Cara, ele vai apoiar o sindicato. Aí os empresários, pô, qual é que é, Vargas? Qual é o problema? Tá indo contra a gente? Não, ele vai centralizar o sindicato, só tem uma... Como é que eu vou dizer? Ele vai dar apoio ao sindicato, aos trabalhadores, mas só tem uma condição, não pode nenhum estrangeiro assumir a presidência de um sindicato, a liderança de um sindicato, ou seja, italiano, alemão, qualquer um, tem que ser brasileiro. Ele já está fazendo o processo de nacionalização brasileira, fechou? Então, Conselho Nacional do Café. Olha só, ele está agradando os cafeicultores que eram contra a posse dele, os cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais, que eram contra a posse dele, porque, sabe, tipo, ele não ia conseguir comprar, ele não ia querer comprar o café como era feito, né, que é o Conselho Nacional do Café. O Conselho de Taubaté, o café vai entrar em crise. Isso aí aconteceu antes, na República Velha, o café entra em crise. Aí o Conselho Nacional de Taubaté vai ser criado para proteger economicamente os cafeicultores, não deixar eles no prejuízo. Como é que fica? A compra do excedente. O que é a compra do excedente, professor? Eu produzi 900 mil reais na safra do café, só que eu consegui vender 500 mil. O governo compra o teu café e estoca ele. Entende? Porque se o café quebrar, quebra a economia brasileira. E aí quando o Getúlio Vargas entra no poder, o que acontece, galera? Todo mundo... É que eu tô cuidando do tempo aqui, tá, pessoal? Porque às vezes o professor tá falando, não tá gravando, por isso que eu tô olhando para baixo. Quando Getúlio Vargas entra no poder, todo mundo fala, ele é contra a política do café com leite, então ele vai querer terminar com, né, a compra do excedente. Ele cria o Conselho Nacional do Café,
trazendo pro lado dele o trabalhador e o produtor de café. E também ele vai trazer os empresários depois também. Isso aí é em outra aula, tá? Vamos lá que o professor vai passar esse slide aqui agora. Calma aí. Pronto. É isso aí, galera. Olha só essa cena aqui, ó. Tá? A criação de ministérios. Os empresários ficam loucos. Apoia o sindicato. Mas olha só, a criação dos ministérios. Trabalho, indústria e comércio. Saúde e educação. Educação igualitária para todos. Vou sair de cima da cabeça dele aqui, senão ele fica bravo e me dá um tiro. Tá? A criação dos ministérios. Trabalho, indústria, comércio, saúde e educação. Ele vai fazer e acontecer. Tá? Ele vai ser bem considerado o pai dos pobres, a mãe do rico, ou vice-versa. Leis trabalhistas, férias, código de menor e trabalho feminino, tá? Industrialização têxtil e alimentícia. Essas são o quê? As primeiras mudanças que ele vai fazer no governo provisório. Fechou? Agora, pessoal, o que a gente tem que entender? É isso aqui, ó. Ó, Revolução Constitucionalista de 1932. Cara, São Paulo contra Vargas, a elite e a classe média em São Paulo. Mas por quê, cara? Por causa do interventor que ele colocou no poder lá, a prova Dora, tá? Vai criar aí a Frente Única Paulista, que é o PRP e o PD, que é o Movimento 9 de Julho, tá? Tem até a imagem, depois eu faço uma outra videoaula sobre isso, tá? Mas entra lá no grupo do WhatsApp, tu vai ficar sempre por dentro. E no Instagram do professor, @história toda. Galera, o surgimento do movimento MMDC, que são os meninos que foram executados na frente do quartel lá em São Paulo. E aí, galera, o que vai acontecer? O Código Eleitoral de 1932. Justiça eleitoral para controlar as fraudes. E o voto feminino e voto secreto. Tá? Então, convocação para as eleições para a Assembleia Constituinte de 1933. Por que ele fez a Constituição? Porque ele venceu a Revolução Constitucionalista de 1932. O Vargas dizimou. Para vocês terem uma noção, cara, o Santos Dumont estava em São Paulo. Santos Dumont é o pai da aviação. Na revolução, na guerra, no confronto, só para vocês entenderem. Ele se suicidou, tirou a própria vida, porque ele ficou decepcionado quando ele viu os aviões do exército brasileiro voando por cima de São Paulo e largando bomba, matando inocentes civis e tal. Só para vocês entenderem. Então, surgimento da justiça eleitoral. Por que isso? Cara, porque as eleições elas eram corruptas, né? Elas eram fraudulentas, porque o voto era aberto. Fechou? Vamos para a próxima lousa. Pronto. Cara, vai surgir aí a politização. Politização não, desculpa. Uma crise política. Vai surgir dois partidos, A e B, contra a ANL. Isso em 1932, mas 1935 vai acontecer tudo isso. 1932 vai ser o que, galera? Vai ser 1932. A e B são os fascistas. Olha só que loucura. No continente europeu já está dando os primeiros passos para o início da Segunda Guerra Mundial. Porque Plínio Salgado, ele é o líder da A e B, Ação Integralista Brasileira. Ele vai trazer para o Brasil aquela ideologia de Mussolini, tá? No fascismo. Fechou? Aí tem os representantes do Norte, da AIB, e do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul também. Acho que entrou. Calma aí, galera, desculpa o barulho aí. Bom, a ANL, comunistas, né? Luiz Carlos Prestes, Olga. Desculpa, galera. Bom, agora sim, vamos seguir. A ANL 1962, com o Luiz Carlos Prestes, Olga Menário e Gildo Barata. Galera, cuida isso. Carlos Lacerda também. Carlos Lacerda, ele surge na ANL, mas depois ele vai migrar e vai ser o grande opositor de Getúlio Vargas lá no outro governo, quando ele volta pela mão do povo, eleito, tá? Depois de Dutra, no governo populista. E o Carlos Lacerda vai ser um dos principais
culpados do suicídio de Getúlio Vargas, tá? Ele vai criar a política do Galeão e logo depois, cara, ele é contra essa política, já quer implementar o golpe, só que ele vai falhar porque Vargas acaba tirando a própria vida. E logo depois, gurizada, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma aliança com JK e Carlos Lacerda contra a ditadura militar. Que loucura. Fechou, galera? Para finalizar, tem a Constituição de 1934. A Constituição de 1934. Olha só a loucura que vocês têm que... A loucura não. É muita coisa, né? E aí logo já vem o governo constitucional, tá? Constituição de 1934. Ela pega a influência da República Alemã, então ela é conhecida como a República de Weimar, tá? A Constituição de Weimar. A Constituição de 37 vai pegar a influência da Polônia e aí fica conhecida como a Constituição Polaca. A Constituição de 34 ela vai ser promulgada, não vai ser outorgada, liberal e nacionalista, tá? Voto secreto e feminino. Justiça do trabalho, salário mínimo, jornada de trabalho reduzida. De novo, olhando todos os grupos sociais ali, tá? Educação, direito para todos. Galera, é isso, tá? Desculpa aí o barulho no final, mas espero que... O que importa é o conteúdo, tá? Então, é isso aí, galera. Curte, compartilha e segue o professor aí. O Instagram do professor é @historiatoda. Entra lá no grupo do WhatsApp, lá tu vai estar sempre por dentro dos principais vídeos, lives, enfim. E também o professor tá abrindo uma turma aí para você que está se preparando para a prova do vestibular e do Enem, tá? Um abraço!